Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem, deixa o like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo, me ajuda demais. Estamos nessa cobertura da Copa do Mundo, fazendo todos os jogos e colocando todas as análises pós-partidas aqui para vocês. Tem uma playlist aqui no canal, é só vocês colocarem aqui na página principal mesmo, tá aqui a playlist de todos os vídeos dessa jornada dessa Copa do Mundo. Nós estamos também fazendo, vários vídeos falando sobre a segunda divisão paulista, dos nossos times aqui de Guarulhos. Também tem vários outros vídeos aqui no canal que você pode querer acompanhar. E claro, segue a gente também nas nossas redes sociais, tá tudo também aqui na descrição. Seja o Instagram, seja também o TikTok ou também o Mundo da FM, onde a gente fala sobre Fórmula 1, a gente fala sobre música, a gente fala sobre futebol alternativo, umas resenhas jornalísticas, enfim. Gente, vamos falar sobre essa partida gigantesca. Gigantesca não, né? Mas histórica, querendo ou não. Histórica ia ser para cada lado, até porque são duas seleções que nunca disputaram fases de mata-mata de uma Copa do Mundo, então são duas seleções estreantes em uma fase de mata-mata. É claro que se a gente for pegar no geral, todas essas seleções que se classificaram, independente ou não, nunca jogaram 16 avos, até porque 16 avos foi inventado agora, então, obviamente, todas as seleções estão estreando nos 16 avos, mas Canadá e África do Sul, que é a partida de hoje, o Canadá vence por 1-0 com gol no finalzinho de Eustáquio, nunca jogaram, as duas seleções nunca jogaram oitavas adiante também, nunca jogaram nem mata-mata direito. O Canadá está na sua terceira participação de Copa do Mundo, e a África do Sul também. A África do Sul também está na sua terceira ou quarta participação. Eu lembro que estava em 98, 2010 e agora 2026. E são duas seleções muito diferentes, quando a gente fala de proposta, duas seleções quando a gente coloca, principalmente o modelinho de jogo, vocês estão vendo aqui do ladinho como foi colocado taticamente, claro, aqui em cima o placar da partida, até porque vocês lembram que aqui em cima, aqui em cima tava as bandeirinhas, mas elas estavam dando muito problema na hora de renderizar, então eu vou deixar um placarzinho aqui com as bandeirinhas recortado mesmo da página do Google, mas espero que vocês me entendam, até porque o que vale aqui é a própria análise, Duas seleções que vieram com várias modificações, quando a gente pensa durante esse torneio, a gente viu um Canadá que jogava muito com o Koné, mas perdeu o seu jogador no jogo contra o Qatar e teve que acabar encontrando alternativas, não modifica o seu estilo de jogo, a gente sabe muito bem, tem vídeo no canal, inclusive da própria parceria com a RWE, falando sobre a tática de como o Canadá joga, o Canadá do Jess March joga dessa maneira mais ofensiva, bloco bastante alto, incomodar, joga sempre tentando nesse perde e pressiona, nesse estilo Red Bull, até porque o técnico ele é formado no estilo Red Bull, então você tem esse perde e pressiona, esse estilo rock and roll, de você sempre estar pressionando e sufocando em cima da área, sempre você tentar encontrar bastante corredor livre para os seus alas poderem atacar pelos lados, para poder incomodar também pelo centro, Então você tentar sempre gerar oportunidades de você tentar gerar corredores livres para os seus jogadores de ala, Então você vê, por exemplo, o Buchanan jogando muito pela lateral, o Miller ou o Ahmed também jogando pelas laterais também, São jogadores de muita amplitude, mas claro, hoje é um caso um pouco mais diferente, A gente via, por exemplo, a África do Sul, que vinha melhorando durante a competição, a África do Sul do Hugo Bross, que é uma África do Sul que nesse jogo em específico teve que se recuar um pouco mais. É claro que é uma África do Sul bastante propositiva, quando a gente fala de jogo de futebol e maneira de como se entende futebol também. Mas também, claro, é uma África do Sul que não é uma África do Sul que joga fisicamente, É uma África do Sul que tenta dominar muito essa posse de bola e controlar esse jogo. Então é um jogo muito mais calmo, mas não necessariamente não intenso. É um jogo onde tem muito toque de bola, é um jogo que tenta envolver muito a marcação do Canadá, essa marcação mais alta, para tentar deixar elas mais tranquilas de certa forma, Quanto mais o Canadá jogar com menos intensidade, melhor para a África do Sul. E esse é o jogo propositivo do Hugo Bross. Não necessariamente foi um jogo ruim, até porque cada proposta depende também de cada adversário. Então você tem, por exemplo, um Canadá que gosta de jogar dessa maneira e não abdica de jogar dessa maneira, e a gente já falou disso, o Canadá gosta de jogar dessa maneira intensa e vai assumir todos os prejuízos possíveis. Não à toa, os gols que tomaram, por exemplo, contra a Suíça, foi a partir dos erros, seja pelo lado de esquerdo e direito também,
da defesa, né? Porque quando você avança muito esse bloco acaba deixando muito espaço no corredor para trás. Então, por exemplo, uma coisa que a África do Sul fez durante a partida bastante é tentar fazer atrair essa marcação alta do Canadá para gerar espaço atrás nas costas, porque os seus defensores acabam sendo vulneráveis atrás, né? E a gente fala de um Canadá que tem muitos jogadores que voltaram de lesão, então às vezes eles podem acabar perdendo um pouco do ritmo também, né? Mas claro, uma linha de defesa quase titular, né? Só o Afonso Davies, que não é o titular da posição, que é o titular da posição, o Laryea, que é o reserva, mas que vem jogando essa Copa do Mundo, até por conta do próprio técnico, né, o Jesse Marsch já ter falado, né? A gente vai utilizar o Afonso Davies nesse jogo, mas nos outros jogos a gente falava que ia utilizar, mas como um blefe, e talvez desse certo. É claro que isso foi um jogo diferente, né? Um Canadá que precisava utilizar também o Afonso Davies, principalmente por esse corredor pelo lado esquerdo, né? Seja por conta que o Miller não estava jogando tão bem, o Buchanan também nas duas pontas também não estava jogando muito bem, mas um Canadá que conseguia se virar quando como podia, né, e conseguia jogar muito bem nesse corredor atrás, né? Claro que as chances geradas pela África do Sul nesse espaço atrás foi muito bem corrigida porque a linha de defesa foi a titular, né? O Bombito e o Cornélio jogam muito bem, tem muita sincronia nessa faixa defensiva para trás. E também entrou depois o De Furreroles, que iniciou a jogada do gol, né, do Canadá, que vem jogando uma Copa do Mundo muito boa. Inclusive, ele é um jogador muito bem valorizado nessa Copa do Mundo e que vários times provavelmente vão ficar de olho. É claro que ele é jogador do Fulham, estava emprestado no time da Bélgica, que agora eu vou esquecer o nome, agora eu vou ficar devendo para vocês, que é o Dender, acabei de olhar aqui embaixo, o Dender da Bélgica, joga a primeira divisão, né? Vem jogando bem e ele não é estreante, né? Mas ele é muito novo, né? E assumiu a responsabilidade muito bem enquanto o Bombito estava fora, né? O Bombito e o Cornelius são a linha de defesa titular, mas o Bombito perdeu boa parte da temporada. O Johnston, por exemplo, que é o lateral direito, também, mas acabou se recuperando a tempo para ser titular. Mas vamos lá falar sobre essa partida. A gente vê no campo as duas seleções jogando das suas maneiras tradicionais, né? Você tem o Crepô no gol, o Johnston, o Bombito, o Cornelius e o Laryea, Buchanan, Saliba no lugar do Koné, que acho que foi o que mais conseguiu se adaptar, né? Quando a gente fala, por exemplo, do jogo passado, o o Chonier, né, que entrou no lugar do Koné para substituir nesse jogo contra a Suíça, não jogou tão bem assim. É claro que as notas nesses aplicativos de score acabam enganando muito, porque de fato ele teve muito passe, né, pro lado, mas pouca efetividade de fato, ele foi bastante engolido pelo meio de campo da Suíça. Então o Saliba foi o que mais conseguiu se acomodar na posição. É claro que é uma diferença nítida quando você coloca o Koné pro Saliba ou pro Cholier. É um nível muito baixo dos dois jogadores em relação ao Koné. O Koné vinha jogando muito bem. Você tem o Eustáquio, você tem o Miller, o David, né, o Jonathan David e o Olasweri jogando lá na frente. É claro, colocando no lugar, por exemplo, do Clary Larry, né, o Clary Larry que tinha sentido algumas dores, o Olasweri assume um pouco de titularidade, mas também até pelo estilo de jogo, né? É um estilo de jogo que talvez o Canadá goste de procurar essa velocidade em profundidade, né? Principalmente para tentar gerar essas oportunidades de tentar sair nesse 1 contra 1 e poder ganhar essa primeira bola, né? Contra uma África do Sul que vinha a campo do Hugo Bros nesse 4-2-3-1 com o Williams do gol, Modiba, Mbokasi, Ocon e Mudal, Mokoena, Sitchou, Apolis, Mofokeng e Maseko e o Magopa, né? Então são jogadores que, por exemplo, esse trio de defesa, né? Esse trio de defesa, esse trio de meio de campo, Sitchou, Mokoena e Mofokeng, criava muitas oportunidades para tentar gerar essa perda de pressão do Canadá. Então era um jogo muito mais de controle dessa posse de bola para tentar gerar poucas oportunidades pelo lado do Canadá e tentar esfriar um pouco a partida para poder gerar essas oportunidades que a África do Sul tentava procurar muito pelo lado, né? Tentava procurar muito essas infiltrações, seja pelo Apolis, mas principalmente pelo lado direito com o Maseko, né? É claro que o Cornelius e o Laryea teve muita tranquilidade, de certa forma, de lidar com essas situações, mas foi um Canadá que, quando chegou com muito perigo, chegou com muita precisão, mas encontrou uma linha de defesa muito boa, né? Quando a gente vê Mbokasi, Ocon e o goleiro Williams jogando muito bem, né? O Mudal marcando e desmarcando o Miller, né? Então você tem uma partida do Buchanan e do Miller, que normalmente eles são esses jogadores de mais intensidade pelos lados de campo para gerar esse 1 contra 1 e abrir bastante espaço, não estavam encontrando espaço porque
a África do Sul conseguia congestionar esse meio de campo, fazendo com que o Eustáquio e principalmente o Saliba, que era esse jogador que começou a ficar mais prejudicado durante a partida, porque é um jogador que acaba saindo mais, fazendo esse passe mais incisivo, esse passe mais preciso, ele acabava perdendo essa bola e ficando muito preso durante esse meio de campo, né? Mas é claro, muita pouca efetividade também pelo lado da África do Sul, né? Então vem o segundo tempo, muitas mudanças foram feitas, é claro que você vê, por exemplo, o Cornélio, tem até um lance, antes de falar do segundo tempo, né, de um cabeceio, né, que teve o Cornelius batendo cabeça com o Bombito, aí depois a bola sobrou pro Buchanan, que sobrou também pro Jonathan David, e o goleiro Williams jogando demais, jogando demais, jogando demais, e pra mim, né, para mim, ele é o destaque da partida até o segundo tempo onde a gente tem mudanças muito importantes, que é a maneira de jogar, né? Você tem a entrada do Mbata, do Reines e do Morembe, principalmente para tentar fechar um pouco mais essa linha de meio de campo e se fortificar um pouco também como a África do Sul estava jogando, porque você tem um início de segundo tempo um pouco mais lento, não necessariamente mais xoxo, mas mais lento por conta do próprio estilo da África do Sul de lidar com essa pressão intensa do Canadá. E essa é uma maneira interessante. Então, é claro que a galera vai olhar e falar: ah, nossa, eu não gostei do jogo da África do Sul. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Uma coisa é você jogar com uma tática que vai te favorecer e que vai conseguir fazer com que você vença as partidas. Outra coisa é você jogar com uma tática irresponsiva. Se a África do Sul jogasse da mesma maneira como tivesse jogado contra a Tchequia, que permitia mais espaço e mais abertura e mais velocidade, e também mais além do seu controle de bola tradicional, porque não é uma seleção física, mas de controle de bola, tomaria muita bola nas costas, abriria muito o seu meio de campo, sua defesa, estaria muito mais exposto, mais do que já esteve durante o Canadá. O Canadá encontrou boas oportunidades, principalmente no segundo tempo, né? Você tem a entrada, por exemplo, do Afonso Davies gerando esses corredores, você tem a entrada do Sigur conseguindo encontrar bons passes entre os defensores, o Schefferberg incomodando muito mais do que o Buchanan pelo lado direito, também o Buchanan muito pouco efetivo também no seu jogo hoje. Mas aí você vê, por exemplo, um Canadá que conseguia, dentro da sua proposta, fazer algo, e aí você tem também a África do Sul que não joga de maneira irresponsiva, como a galera sempre projeta as seleções africanas, asiáticas, esse estereótipo, né, de o futebol africano joga dessa maneira irresponsiva, o que é uma besteira, uma puta de uma vontade de querer analisar como joga as seleções de fato e como vai jogar as seleções de fato. Ah, Felipe, mas a África do Sul perdeu. Perdeu, mas assim, até o gol tomado que foi aos 92, o jogo acabou aos 95, tava tudo certo, tava tudo certo. Foi um erro de passe, foi um erro de domínio, né? O gol nasce principalmente do De Forgeroles roubando essa bola e criando por esse lado direito de campo, né? Encontrando o Scheffelburg, onde ele faz o cruzamento para dentro da área e mais uma tirada, muito bem, uma tirada do zagueiro o Embocades e o Ocon jogando muito bem, muito seguros, mas a bola acabou sobrando para o Eustáquio, conseguiu dominar e chutar e fazer o gol da vitória, né? E aí, ele, para mim, é o destaque da partida, não só pelo gol. Para mim, era o goleiro Williams disparadamente. Ele conseguiu evitar três chances de gols tranquilamente. Mas, assim, eu entendo que o gol do Eustáquio é o gol da vitória, né? E aí você tem também o Eustáquio não só ter feito o gol, que também foi o gol da vitória, mas também é o gol. Ele tem criado muitas oportunidades de segundo tempo, né? Ele criou uma oportunidade por série que acabou perdendo na cara do gol. Ele também criou uma oportunidade para o Promise David, que acabou entrando meio melhor do que o Olaseri, né? Conseguiu incomodar um pouco mais e talvez seja uma arma muito interessante para o Canadá contra possivelmente aí você pode colocar Marrocos ou Holanda e aí você vai ver quem vai passar. Então aí, talvez seja um pivôzão, aquele pivôzão 9 interessante para se colocar, mas um jogo muito interessante. O gol da vitória. Digam o que vocês acharam nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.